porque eu espero que o Tite no Flamengo, com a grandeza do Flamengo, com a importância do Flamengo, com o que tem o Flamengo, não só de recursos todos no ninho do urubu, mas os recursos financeiros, capaz de montar um time que volte a ser aquele time, super time, e que volte a surpreender todo mundo. É o que eu desejo. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui para vocês um corte do ESPN FC. Cara, eles falaram sobre o primeiro dia de trabalho do Tite no CT Ninho do Urubu. Teve treinamento hoje, teve uma pequena entrevista do Tite e eles vão repercutir, vão falar sobre Tite no Mengão. Você aí, torcedor do Flamengo, como que você está? Você, depois que ouviu as palavras do Tite, ficou mais animado? Ficou mais confiante? Eu sim! Me surpreendeu, cara. Então é o seguinte, amanhã deve ter a entrevista coletiva de apresentação do Tite com toda a imprensa fazendo 1000 perguntas ao novo treinador do Mengão. Agora vamos aqui para o vídeo. Primeiramente, quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo, simbora! Ao futebol do Boca Juniors e, mais uma vez, agora no ESPN FC. Como a gente não pode perder tempo, atento às primeiras palavras do Tite como treinador do Flamengo. Ainda não foi na apresentação, na entrevista coletiva. Isso deve acontecer amanhã. Hoje ele falou para a TV do clube, para Flá TV, e vamos, portanto, ouvir o que ele disse de melhor. Eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição. Agora compete a nós. Saudade, sim. O campo é fascinante. A oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme. A responsabilidade é da mesma forma. Eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Eu conversei com o Marcos Braz, eu conversei com o presidente Landim, depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devem se estabelecer. Tenho sim, eu acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial. De saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Seremos. É uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte, mas que os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios. Educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa, num enfrentamento, que possa, no jogo, ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda. Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma fala do pessoal da diretoria, Brasil Spindle. Mas antes, Zinho, aproveitando a deixa do Tite, é bem simples a questão, né? Para final, para daqui até o final de 2023, essas últimas 12 rodadas de Campeonato Brasileiro. No máximo, lógico, título. No mínimo, classificação direta para a Libertadores, né, Zinho? Nem G6 serve. Não, assim, ele coloca muito pela... Quando ele fala grandeza, não é só a história do Flamengo, é o elenco que ele tem na mão hoje. Os jogadores que ele tem. Né? Então, seria uma frustração o Flamengo não estar num G4, né? Não vai ser fácil não, né? A briga tá boa ali, tá muito boa. Vão ser 12 rodadas espetaculares, né?
Agora, legal também que ele não deixa de falar num título que é uma coisa muito distante, acho muito distante também, mas matematicamente ainda não está definido, mas é legal a forma que ele chega ao clube, né? Não foi diferente do que eu pensei, do que eu imaginei. Acho que ontem eu falei isso aqui, dele indo cumprimentar, funcionário por funcionário, ele gosta disso, esse tratamento, essa relação humana é muito do Tite, entrar na rouparia, ir lá na tia do café, mas também ir lá no departamento médico, né, com o Tanuri, de estar ali com os dirigentes, aí também dando um abraço no Fabinho, no Juan, a galera toda, conhecendo a estrutura, porque ele não conhecia, né, não foi ao Flamengo dessa forma, e viu o que ele tem ali para trabalhar um grupo de jogadores que é de altíssimo nível. Então, por isso vem essa motivação e essa empolgação dele para que tudo possa correr da maneira que o torcedor, né, que a nação rubro-negra deseja, que é a vitória, a conquista. Uhum. Pascoal, depois da saída do Sampaoli, o time venceu o Bahia em casa e empatou com o Corinthians fora de casa. Não foram maus resultados, mas se a gente pegar o último jogo, o empate com o Corinthians, o Flamengo fez o gol ali e meio que parou de jogar, acabou até cedendo o empate. Para um time que pleiteia, ou pelo menos diz pleitear ainda o título, não é o ânimo necessário. Você acredita que com a simples chegada do Tite, isso vai se modificar? Eu acredito que sim. O Tite tem essa capacidade, né? De fazer o jogador recuperar aquilo que já teve um dia, né? Agora, vamos falar real, né? Esse ano foi brabo pro Flamengo, gente. Bota brabo nisso. Pô, começou com Vitor Pereira. 0 de ligação com o elenco, 0. Vocês vão fazer o que eu quero e acabou. Certo? Sim. Aí não ficou o Vitor Pereira. Aí vem Sampaoli. 0 de integração, 0. Muito pelo contrário, ainda afastamento, brigas, confusão. Agora chega um cara que é capaz de trazer todo mundo em torno de uma proposta. E isso é muito positivo. Bom, o Tite faz isso, não está fazendo só no Flamengo. Ele fez isso em todos os clubes onde ele foi. É como eu disse, uma característica dele. Todos. No Corinthians, se você perguntar para o porteiro e perguntar para o jardineiro, o tratamento é o mesmo. Perguntar para o presidente, o tratamento é o mesmo. É tudo igual. Por quê? Porque o Tite é assim. Ele é dessa forma. Ele gosta desse contato humano, pessoal, e ele para conversar com as pessoas. Ele dedica minutos a uma pessoa que vem conversar com ele dentro do clube, nessa situação. E eu acho isso muito positivo. É muito bonito da parte do Tite. Isso agrega, isso junta, isso vai mostrando. E ele disse, tem 12 ou 13 jogadores que eu já trabalhei, inclusive na seleção brasileira. Isso também dá para o jogador, porque aí entra aquele negócio que o jogador fala. Um jogador fala com o jogador, né? Não fala pro outro, tá chegando o Tite, ele é assim, ele é daquele jeito, ele vai tentar aqui, vai apaziguar, vai mudar o sistema de jogo, vamos conversar com ele é capaz de ouvir aquilo que a gente vai falar para ele, entendeu? Tudo isso dá um sentido de que o grupo volta a ter memória, volta a ter principalmente alguém que possa levá-los às conquistas. Tomara que isso aconteça, né? Porque eu espero que o Tite no Flamengo, com a grandeza do Flamengo, com a importância do Flamengo, com o que tem o Flamengo, não só de recursos todos no ninho do urubu, mas os recursos financeiros, capaz de montar um time que volte a ser aquele time, super time, e que volte a surpreender todo mundo. É o que eu desejo, porque um time do porte do Flamengo, alavancando os outros têm que se virar, porque a distância vai ficar muito grande. Então, parabéns ao Flamengo pela contratação do Tite, e eu não sou daqueles que vou ficar cobrando a palavra do Tite, porque a verdade no futebol não dura 24 horas. Parabéns, e olha que com o Tite Pascoal. a palavra durou 10 meses, e eu não vou cobrar se ele foi mentiroso. Para mim isso não funciona, porque no futebol não é assim. Ele viajou, ele não precisava ter sido tão enfático, mas também não vamos destruir o cara por causa disso. Eu não sou daqueles que cobrará, porque eu sei que no futebol as coisas Estou vendo aí, Mauro, até por acaso, hoje à tarde, eu gravei o resenha que vai ao ar na sexta-feira com o Valdemar Lemos e com o Fernando, o ex-zagueiro do Flamengo, formado no Flamengo, depois jogou no Vasco. E a gente falou muito daqueles tempos de Flamengo, quando foi desalojado do CT na Barra, né, no Fla Barra,
para voltar a treinar todos os dias na Gávea. Gávea. E você vendo essa estrutura atual, é um absurdo. Eu não conheço, eu já estive no Ninho do Urubu, mas não com a obra totalmente concluída. Realmente espanta a estrutura do Flamengo. Eu sei que já é assim há algum tempo, já há alguns anos, mas realmente foi uma subida de nível incrível. E em cima do que disse o Pascoal agora, Mauro, na comparação, nessa coisa de se relacionar com o grupo, o Tite já larga muito em vantagem com os últimos 2 treinadores do Flamengo, né? Porque é do 0 ao 100 aí, né? É mais ou menos como da Gávea ao Ninho do Urubu. É verdade. Eu também tive a oportunidade de fazer um treino de seleção lá, mas não estava acabado ainda, estavam construindo a parte final do hotel. Enfim, também não transitamos na oportunidade lá por dentro, como fez o Tite hoje, conhecendo todos os setores, mas percebe-se que é totalmente estruturado. Isso aí o Flamengo vai dar a ele. Vai dar a ele a possibilidade de aproveitar esses jogos e pensar quem que o Flamengo pode perder, se o Flamengo não estiver querendo renovar com um ou outro, e me parece que isso vai acontecer. Sim. E ele vê se concorda ou não concorda, né? Conversar com o Braz, com a diretoria, e, enfim, analisar esse elenco e propor uma melhoria ainda desse elenco, né, para o ano que vem. Hoje eu ouvi agora há pouco até o André Jardine falando lá do México. Técnico do América, né? América, e falando assim, né? O América aqui, acho que só perde para o Flamengo em talentos e tal. Quer dizer, o Flamengo é uma referência de elenco em toda a América aí, enfim, todo mundo sabe o potencial que tem o time, mas todo mundo sabe também que esse potencial não foi demonstrado como o torcedor esperava. Essa história dele ter falado em agosto de 22, antes da Copa, ele falou, não vou treinar no Brasil, né? Talvez até há quem diga que ele ficou esperando por uma chamada lá de fora que não aconteceu. Eu não sei se ele ficou esperando, eu não tenho essa informação, mas acho normal. Ele não pegou o time em janeiro, não pegou um time nem agora na virada, tivemos quantas mudanças já no campeonato, e agora já é quase que trabalhar para 2024. Porque, Tite, o sonho existe, você não ia chegar aí no seu dia de apresentação e falar, não, agora brasileiro eu nem quero jogar. É óbvio que ele tem que falar, mas são 11 pontos, não acredito que o Flamengo chegue de jeito nenhum, não acredito. Tem que tirar praticamente um ponto por rodada. Não, e o número de vitórias? São 5, não é só a pontuação, né? O Botafogo tem 5 vitórias a mais. Tem na frente do Flamengo o número de pontos empatados, o Palmeiras, número de vitórias também, mas o saldo muito melhor do Palmeiras. Enfim, tem o Grêmio e tem o Bragantino. Então, vamos lá. Eu acho que é obrigação mesmo do Flamengo ficar entre os 4, né? Para quem era apontado como favorito para ganhar vários títulos e não conseguiu nenhum, o mínimo que se espera é ficar entre os 4, não defender de pré-Libertadores. E aí sim, nesse sentido, eu acho que o Flamengo tem condição. O título, acho difícil que alguém vá brigar com o Botafogo, principalmente depois dessa última rodada que ajudou muito. Podia ter caído para 4, 5 pontos com um, com o outro ali, 6 pontos que fosse. O Flamengo não tem mais confronto direto com o Botafogo, já começa por aí também, né? Já jogaram o que tinham que jogar, então, enfim... não adianta ficar secando o Botafogo. Acho que o Flamengo tem que preocupar e fazer o trabalho dele. E, a princípio, a expectativa é que dê muito certo, sim. Vamos aguardar. Para mim vai ser surpresa. O grande título, o grande técnico, com o grande... Por isso que ele já falou que trabalhou com 11, 12. Você vê quantos caras do Flamengo tem e seleção. Com relação a ser um grande gestor de pessoas, não tenho dúvida disso. Agora, vamos ver se aquelas rusgas pequenas que existiram, de que tamanho elas estão e como o Tite vai administrar. O Tite não deu ao Gerson a oportunidade que o Gerson esperava. O Tite não deu ao Gabigol as oportunidades que o Gabigol esperava. Entendeu? Sim. Então, assim, uns que ele gosta muito, se diz apaixonado pelo futebol, como o Everton Ribeiro, não sei se o Flamengo quer continuar, qual é a idade, né? Ele é apaixonado pelo Felipe Luiz, que não levou para a Copa, porque ele disse, inclusive, se ele tivesse uns 3 anos a menos, eu teria levado até para o Catar. Acho que eu falei aqui ontem... Sim, quando ele tinha 4 a menos, 3,5 na verdade, ele levou para a Rússia, né? Levou para a Rússia, e assim, e outra eu até citei... Ele convocou para a seleção desse grupo do Flamengo 10. Então.
Sim, mas nem todos estão bem aproveitados, né? Sim. E aí não adianta você falar o Pablo, e eram outros momentos. Ele levou o Pablo lá, jogou amistoso. É o Pablo Goleiro lá de trás Santos. aí, ó. Olha lá, Davi Luiz para um jogo logo no comecinho de trabalho. Que jogou de volante na Austrália com Rodrigo Caio na defesa. Davi Luiz e Rodrigo Caio estavam no mesmo jogo Esqueceram do goleiro Santos, cara. Ele já levou o Santos. contra a Austrália e o Davi jogou de volante. Ele não vai nem testar isso mais. Aquele que o Diego Souza fez gol? Eu vou ver pra você, mas ele não vai nem testar mais o Davi, anos agora depois. Ó, curioso, lá quem ele atrás. mais chamou, Zinho Pascoal, Cebolinha, com 25 Nossa. partidos. O Cebolinha foi campeão na Copa América com E ele. talvez o melhor jogador da Copa América de 2019. Talvez não, o melhor, porque Ele e o Daniel Alves, né? O Daniel Alves jogou muito O Neymar também. se machucou, Perdeu o né? Neymar. E o Cebolinha decidiu os jogos para a seleção brasileira. Olha lá o Felipe Luiz, ó, com quem ele tem ótimo relacionamento, inclusive fora de campo, né? Que a gente sabe a cabeça do Felipe Luiz, é um cara realmente diferenciado e que ia à CBF, inclusive, conversar sobre tática com o Tite. Então, acho que ontem eu citei e acho que ele vai ser uma referência ali para falar sobre o grupo. O Gerson, olha lá, poucos jogos. O Fabrício está comentando Pedro. comigo aqui, ó, levou o Gabigol muito mais do que o Pedro. 14 vezes contra 4, mais do que 3 vezes. Só que ele levou o Pedro para a Copa, né? Mas aí tem uma coisa, o Gabigol na seleção brasileira foi até punido pelo Flamengo, quando convocado pelo Tite. Está lembrado disso? Sim. Se machuca no jogo no Uruguai, tinha um jogo no Brasil e ele vai fazer o tratamento médico com o pessoal da seleção brasileira, que era, se não me falha a memória, no CT do Corinthians. Ele ficou aqui em São Paulo. E aí o que aconteceu? O Flamengo puniu o Gabriel, que não voltou para se fazer o tratamento lá no Ninho do Urubu. Então eu não vejo rusga do Gabriel, a não ser aquela fala dele lá no caminhão. No trio elétrico. Mas ali é comemoração, é Libertadores, estava voltando da conquista da E Libertadores. ele tá mordidinho, não ter ido para a Copa. Tudo, tem tudo o seu valor. Mas Tudo o seu Pascoal, valor. sabe que eu Mas isso fico aí curioso? Não, mas eu fico curioso o seguinte. Me parecia, na época dele ali, que o tipo de jogador, Gabigol, né, não encaixava pro esquema dele. Por isso que ele também não chamava mais. Eu acho que às vezes até chamava, porque era tanta pressão da torcida, o Gabigol arrebentando, jogando pra caramba. Pô, não levar o Gabigol também. Mas não punha para jogar tantos minutos. O Bruno Henrique tá ali, jogou pouquíssimos minutos com ele na seleção. Mas o Gabigol não encaixava. Então, assim, ele já tinha Gabriel Jesus, Richarlison, e o Pedro era um reserva para uma coisa diferenciada. Mas o Gabigol não foi, apesar daquele número de convocações ali, não foi muito prestigiado por ele. Mas não foi facilitado num esquema. Eu acho O que Gabigol, a às vezes, melhor chance entrou que o também e Gabigol não fez teve nada. Às para vezes brilhar na seleção com o Tite Ah. foi na Copa América. Ele teve alguns jogos como titular. E mas ele não foi conseguiu bem. se firmar. Ele também não foi bem, então, entendeu? Aí tinha essa história de levar o Pedro. A gente já falava, olha, vai levar um Mas Pedro ele levou o reserva. Pedro Ele pra chegou a Copa? levar o Pedro, acho que reserva do Gabigol. Isso. Né? E não levar porque era um Mas- outro tipo de jogo. Agora, o que ele vai é outro fazer? estilo de jogo. Mas o que ele Pedro vai é um fazer jogador- agora? Vai jogar com os dois? Vai jogar com um só? E quem Depende que do será? esquema que ele for adotar. Por exemplo, se ele adotar um centroavante que flutua entre as linhas do meio-campo e da defesa, ele vai escolher o Gabriel. Se ele quiser um centroavante que tem mais presença de área, ele vai escolher o Pedro. Já vai começar essa história. Agora, Zinho, é claro que Os todo dois podem treinador jogar do juntos. mundo deveria, pelo menos, conhecer muito bem o elenco do Flamengo. Elenco estelar, só tem jogador famoso, jogador conhecido. O Tite ainda, por cima, como a gente acabou de mostrar, já trabalhou com boa parte do grupo. Já ajuda bastante nesse início de trabalho? Ajuda pelo aquilo que ele falou, né? Comportamento, atitude dos atletas, trabalho em equipe. Ele conhece muitos do que foram com ele ali e conviveram por um período. É curto o período, mas são algumas semanas que você passa e você já vê, né? Ali como é o dia a dia do atleta, né? O cara que está muito tempo no futebol tem uma facilidade de detectar isso. O Gabigol brincou, né? Foi quando o Flamengo foi campeão, então na hora de uma comemoração, o pessoal gosta da polêmica e tal. O Gabriel é esse cara extrovertido mesmo, e ele fala que não foi para a seleção, mas ele já joga numa seleção. Mas assim, quando ele foi para a seleção, o grau de competição é bem maior, gente. Não dá nem para comparar. O Gabriel brincou, o Flamengo é uma seleção aqui, sul-americana. Mas se você for botar mundial,
qual jogador do Flamengo hoje é titular absoluto num time da Premier League? Não é tão simples assim. Depende do time. Não é tão simples assim. O Gerson que saiu agora foi do Olympique de Marseille e já voltou. O próprio Gabigol, o próprio Pedro, vários. Então, assim, é um debate que vai existir, essa coisa do que o Gabigol brincou ali, foi uma coisa dele com a torcida. Não vejo nem assim um rancor com o Tite. E o Tite o levou, mas ele não encaixava no sistema de jogo do Tite, que o Tite pretendia para uma Copa do Mundo. O Pedro, sim, que era um homem mais de área, para ser um suplente numa necessidade para um momento do jogo. O Gabigol entrega mais a movimentação, como o Pascoal falou, e para isso ele tinha os jogadores de lado. E o Gabigol, como um jogador de lado, não é o cara velocista. Ele tem um bom arranque, mas ele não é um Rafinha, ele não é um Vinícius Júnior. O estilo do drible, da velocidade, do ponta, né? E que quando perde a bola recompõe. O Gabigol não tem essa característica. Não vejo problema nenhum para trabalhar, para o Tite encaixar, buscar. Acho que em alguns momentos o Tite vai utilizar os dois juntos. Em alguns momentos não. O Tite gosta muito do 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, né? Então, assim, pensar que você tem um Everton Ribeiro que o Tite gosta muito, né? Aquele cara que faz o lado, recompõe e organiza o jogo com a Arrascaeta. E tem o velocista que é o Bruno Henrique. Muitas vezes ele vai escolher um ou outro, mas eu não descarto a possibilidade do Tite utilizar os dois sim. Né? Tem capacidade para montar esse sistema de jogo que encaixe os dois. E se vencer, aí vem para aquela coisa que a gente fala, se encaixar, se conquista, se ganha os jogos, os dois jogando junto, encaixadinho, competindo, os dois se ajustando, ajudando também quando o Flamengo tiver sem a bola, entrar na filosofia, na metodologia de trabalho do Tite e sua comissão técnica, não vejo nenhuma dificuldade para os dois jogarem e muito fácil para o Tite administrar esse elenco. Muito mais fácil que todos os outros que estiveram ali. Porque, volto a dizer, o Tite está num patamar acima até da maioria deles. Ou de todos eles, né? De conhecimento de futebol, de experiência no futebol e de conquistas também. E de gestor. Então, acho que esse grupo, quando vê o Tite ali, quando tiver a apresentação, olhar o Tite, é um respeito, é uma admiração, é uma confiança e saber que é um cara verdadeiro. Então, isso é o melhor no futebol, quando o jogador acredita naquilo que o treinador está falando. Tá aí, galera, vídeo top, primeiro dia de trabalho do Tite no Mengão. Cara, mais tarde à noite, quero trazer aqui para vocês o treinamento do Mengão com Tite. Vai ser bacana, né? Você quer assistir? Então faz o seguinte, deixe o sininho ativado, marca todas para quando eu soltar o vídeo aqui, você poder acompanhar comigo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Cara, eu tô mega feliz com a chegada do Tite. Eu sei que tem muitos torcedores do Flamengo, né, que ainda resiste à chegada do Tite, que torce contra. Como é possível um torcedor do Flamengo torcer contra, né? Tem hora que eu desconfio desses comentários que tem aqui, viu, galera? Acho que tem muitos antes que vêm aqui falando que é flamenguista, mas na verdade não são, né? Os caras são antes e vêm aqui só para tumultuar o ambiente. A maioria da torcida do Flamengo está apoiando a chegada do Tite, né? Porque a gente entende que ele é um bom técnico e se Deus quiser vai dar certo, cara. É isso aí. Pelo menos é o papel do torcedor, torcer. Então vou torcer para dar certo. Que Deus abençoe o nosso Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também pensando já na temporada do ano que vem, né, galera? É isso aí. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Fui.